Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento do Conselho Regional de Química aqui de São Paulo. Meu nome é Patrícia, assessora de Relações Institucionais aqui do CRQ SP. Hoje teremos uma live sobre química forense. Na verdade, já são várias edições, cada ano as nossas especialistas escolhem o tema, e esse ano o tema escolhido foi balística. Essa live foi organizada pela Comissão Técnica de Ensino Superior e vai ser realizado pela Júlia Rabelo e Márcia Guequesian, especialistas aí no assunto, e também membros da nossa Comissão Técnica de Ensino Superior. Antes de chamar nossas convidadas, vamos aos nossos recadinhos, né? Para quem já acompanha, a gente já está acostumado, mas vamos falar novamente para quem está entrando aqui com a gente agora. Então, não esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e acionar o sininho para você não perder nenhum evento que acontece aqui no CRQ de São Paulo. No final da apresentação, eu vou colocar no chat o link da pesquisa de satisfação. Então, eu vou pedir para que vocês avaliem a live de hoje, coloquem sugestões de novos temas para a gente tentar organizar aí com as nossas comissões técnicas. E para quem responder a pesquisa de satisfação, vai receber um certificado. Lembrando que para você receber o certificado, você precisa estar inscrito aqui no canal e também precisa preencher durante o ao vivo. E temos mais alguns recadinhos. Temos agora o CRQ Qualifica, que é a nova plataforma de aprimoramento profissional do CRQ de São Paulo, onde conseguimos reunir tudo em um só lugar, os cursos, as lives e todas as publicações. E durante a live eu vou colocar o link para vocês olharem com calma aí essa nova plataforma. Para quem também não segue a gente ainda no Instagram, sigam a gente lá, que a qualquer momento a gente pode colocar o cupom de desconto para os nossos cursos. Tivemos também o lançamento do Conecta, que é a plataforma que conecta profissionais e estudantes da Química, onde você vai conseguir ver oportunidade de trabalho, onde você vai encontrar vagas de emprego e estágios na área da Química. E aproveitando também, no dia 7 e 8 de julho, teremos um curso sobre o tema da live de hoje, Química Forense e Balística, com as palestrantes de hoje, Márcia e Júlia, para quem é profissional da Química registrado aqui e também para estudantes da área da Química, cadastrados, tem desconto. Também vou colocar o link aqui durante a live. Vamos chamar então nossa primeira convidada, que é a Júlia. Tudo bem, Júlia? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Patrícia? Tudo jóia. Deixa eu apresentar vocês para o pessoal. A Júlia Rabelo Bussi, é assim que fala? Possui graduação em Química com atribuições tecnológicas, bacharel pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi aluna da professora Márcia, que vai apresentar aqui para vocês depois. Graduação em licenciatura em Química pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui pós-graduação lato sensu em Química pela Faculdade Oswaldo Cruz e mestrado em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo. É doutoranda em Ensino de Química na Universidade de São Paulo, integrante do grupo de pesquisa em História da Química na Universidade de São Paulo. É professora de Química do ensino médio e cursinhos preparatórios para vestibular. Atualmente é professora da pós-graduação em Química Forense da FASB, é membro da Comissão de Ensino Superior do CRQ de São Paulo, atua como perita judicial do TJ São Paulo e como assistente técnica nas áreas de Química, Grafotécnica e Documentoscopia e documentos digitais. Bem grande seu currículo, né, Júlia? A gente gosta do que faz. Você já vai apresentar mais? Prontinho, Júlia. Boa apresentação para você. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Até já. Muito obrigada. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu e a professora Márcia preparamos essa live para vocês hoje à tarde, para dar um panorama geral de um curso de Química Forense voltado para balística, que será realizado no dia 7 e 8 de julho. Então, fica aqui o nosso convite. Espero que vocês gostem da live e que sintam-se
aí estimulados a participar deste curso. Eu trouxe no próximo slide alguns objetivos do que nós vamos abranger neste curso, será realizado aí no começo do mês. Então, os objetivos do curso serão contextualizar o papel do perito judicial, do assistente técnico e do perito criminal, apresentar os fundamentos da cadeia de custódia, classificar os diferentes tipos de armas e munições, compreender os mecanismos físico-químicos do funcionamento das armas de fogo, analisar os efeitos dos disparos e seus vestígios, as marcas, resíduos e trajetórias, aplicar os conhecimentos teóricos à prática forense e à balística terminal. Falando um pouquinho, né, do papel do perito, né, toda live, todo curso nosso em Química Forense, ele traz um panorama geral, tanto da legislação, que hoje eu não trouxe aqui para vocês porque será abarcado no curso, mas ele traz um panorama geral aí sobre o papel do perito, né? Muitas pessoas aí confundem, né, o papel do perito judicial, do assistente técnico, do perito criminal. Então, aqui eu trouxe algumas informações primordiais, mas que serão tratadas com maior robustez, principalmente na questão legal, durante o nosso curso, tá? Para vocês entenderem aí um pouquinho melhor, né, o perito judicial, ele é um profissional nomeado, então, pelo juiz, e ele vai trabalhar com muita imparcialidade técnica, e ele é responsável pela produção do laudo judicial. Em contrapartida, as partes, tanto a parte autora quanto a parte ré, elas podem indicar seus assistentes técnicos. Os assistentes técnicos, eles são aqueles profissionais responsáveis por elaboração de pareceres e também elaboração de quesitos. Esses quesitos, eles, em alguns casos, eles norteiam o trabalho do perito judicial. Então, no decorrer do trabalho do perito judicial, uma das coisas que ele tem que esclarecer no seu laudo são as respostas para esses quesitos elaborados pelas partes. Tá? Então, tanto o autor quanto o réu, eles podem, ou o requerente ou requerido, podem indicar os seus assistentes técnicos no momento correto do rito processual. Já o perito criminal, que é aquele profissional que é concursado, né, ele tem um trabalho ligado direto com uma outra esfera, tá? Então, como acontece esse rito, né? O delegado, ou seja, a Polícia Civil, é responsável, então, por instaurar o inquérito e requisita a perícia. O perito criminal, ele realiza os exames, elabora o laudo pericial e devolve o laudo para o delegado. E aí o delegado vai, junto com esse inquérito, indicar para o Ministério Público. Então, lá o promotor de justiça, né, ele vai analisar esse laudo realizado pelo perito, e aí ele vai decidir ou não se denuncia. Denunciando, ele vai para o Poder Judiciário. E aí o juiz, então, recebe essa denúncia, que conduz à fase judicial, né? E pode, então, requisitar uma nova perícia ou utilizar o laudo já realizado pela perícia. Nessa esfera criminal, também tem a presença do assistente técnico, tá? Então, as partes, elas podem indicar o assistente técnico também, e esse assistente técnico, ele pode acompanhar todo o trabalho do perito criminal. Eu não sei se eu avisei vocês, mas vocês podem deixando as dúvidas aí nos comentários de vocês, que ao final nós iremos tratar das dúvidas apresentadas, tá? Mas eu espero que esteja ficando claro para vocês todos. Uma das etapas uma fase muito importante, né, tanto da esfera judicial quanto da esfera criminal, ela está relacionada à cadeia de custódia, né? Toda essa cadeia de custódia, ela consiste aí num conjunto de procedimentos
que vai ser utilizado tanto para documentar a história cronológica de vestígio, desde a sua coleta até o seu descarte. Então, o que ela garante? Né? Ela assegura a autenticidade, integridade e a rastreabilidade dessa prova. Então, a primeira parte, né, da cadeia de custódia está relacionada ao reconhecimento. O que é esse reconhecimento? Significa identificar o que pode ser um vestígio relevante. Nesse sentido, o profissional, né, da perícia, isso é uma coisa importante de se levar em consideração, né, porque hoje em dia tem muitos cursos de perícia sendo vendidos aí na internet, não criticando nenhum deles, mas você precisa sempre entender a responsabilidade que é trabalhar nessa área, né? Então, o profissional, ele tem que estar muito bem treinado para entrar numa cena de crime, ele tem que entender todas essas fases, todos esses protocolos, tá? Então, a primeira fase é o reconhecimento. Na seguida, vem o isolamento, que permite com que você identifique qual é o perímetro que você precisa selecionar para que não tenha uma contaminação, por exemplo, tá? Ou que interfira depois na sua cena, né? Isso aí precisa ser muito bem feito, né? Embora aí a gente tenha visto aí questões de isolamento que o pessoal, né, tem o mau hábito de quando acontece alguma coisa já tentar entrar para prejudicar o trabalho da perícia. Então, é muito importante essa questão do isolamento muito bem feita, tá? A fixação, que vai ser realizada através de fotos, são registros, né? Através de fotos, vídeos, croquis, essa parte é uma parte importante. A parte da coleta, que significa a remoção desses vestígios, segundo os protocolos técnicos, então sempre seguindo os protocolos. O acondicionamento, essa etapa também é muito importante, porque as amostras, os vestígios, elas precisam ser embaladas corretamente, além de ter o seu lacre muito bem feito e o preenchimento de todos os formulários. O transporte, esse transporte, dependendo do tipo de vestígio, precisa estar identificado nos protocolos a temperatura, precisa tomar cuidado com choques e avarias, né, no seu vestígio, e também precisa de um registro desse transporte. O recebimento, que aí já está caminhando ali para uma checagem que é formal dentro do laboratório, então essa checagem, ou laboratório, ou instituto de criminalística, né, essa checagem ela está relacionada desde a parte burocrática, vamos dizer assim, né, que está relacionado à conferência dos formulários, dos lacres e dos registros do que está sendo chegado para ser processado. Depois vem a etapa de processamento, que consiste na análise pericial mesmo, né, nos registros, tudo tem que ser registrado, tá? O armazenamento, e essa armazenagem, ela tem que ser segura, então, ela tem que ser realizada de uma forma segura, tá? E o descarte, que vai estar relacionado tanto à destruição, tanto à eliminação, quanto à guarda desse vestígio até que seja, então, necessário, caso o juiz solicite, a devolução, tá? Na sequência, cobrado inclusive nas provas, né? E a gente fala bastante disso com mais detalhes no curso, existem os princípios da criminalística, né? O primeiro princípio é o princípio da observação, ou seja, tudo começa com a observação, tá? Por isso que o perito precisa ter um olhar muito atento, tá? Ele tem que ser treinado para identificar quais elementos ali são elementos que são relevantes, certo? Por quê? Porque o que for identificado vai ter valor probatório, então ele precisa estar muito bem treinado, tá? Na sequência vem a documentação, ou seja, esse registro precisa ter, esse vestígio precisa ter registro, tá? Para quê? Para garantir o que a gente acabou de falar, toda a cadeia de custódia. Depois vem a descrição, que é uma descrição detalhada.
essa descrição detalhada, ela precisa ter uma linguagem técnica, mas ela precisa ter uma linguagem técnica que seja acessível, tá? Ela tem que ser uma linguagem técnica objetiva. A interpretação, que está relacionado ao momento em que você vai aplicar tudo o que aprendeu lá na faculdade, relacionado ao seu conhecimento científico, né? Então, estão relacionados aos protocolos que devem ser seguidos, a descrição de banco de dados, toda essa parte relacionada aos experimentos, as análises, que aí está relacionada ao núcleo mesmo do trabalho pericial, é a frase, então, em que esse vestígio ele vai ser processado dentro do laboratório, tá? E aí, então, a gente começa a falar um pouquinho sobre o nosso tema dessa live, né? Cada live de química forense, ela tem um tema específico, e esse tema, diante do que nos foi apresentado no formulário que vocês preenchem ao final da live, ela indicou aí uma grande curiosidade dos participantes em relação às armas, né? Falando um pouquinho da definição e da sua classificação, né? Todo objeto capaz de aumentar a capacidade de ataque ou defesa do ser humano é tido como arma. E aí a gente tem duas classificações. Então, existe a classificação de armas próprias e das armas impróprias. As armas próprias, elas são criadas com finalidade ofensiva ou defensiva, ou seja, punhal, espada. Então, ela vai depender, por exemplo, da força de quem está utilizando. Isso é o que a gente chama de armas próprias. E as armas impróprias, elas são objeto com uso original diverso, mas que podem ser usados como arma. Ou seja, são aqueles objetos que não foram elaborados, criados para serem utilizados como armas, mas que podem ser utilizados como tal. Então, isso é o que a gente chama de armas impróprias, que pode ser, por exemplo, um martelo, uma chave inglesa, uma foice. E aí, dentro das armas próprias, nós temos as armas manuais, que também são chamadas de armas brancas, que são a espada, o punhal, e as de arremesso, que são granada, o dado, a flecha, então que vão ser lançadas, tá? Que vão ser projetadas. Falando um pouquinho ainda, né, das armas de fogo, aí para a gente entrar em conceitos básicos relacionados às armas de fogo, as armas de arremessos, armas de fogo, né, são armas de arremesso complexas que utilizam a força expansiva dos gases da combustão da pólvora para impulsionar os projéteis. Elas não dependem da força física do atirador. São máquinas térmicas que operam com base nos princípios da termodinâmica e da termoquímica. Quais são esses elementos essenciais de uma arma de fogo? O aparelho arremessador, a arma propriamente dita, a carga de projeção, que é a pólvora, e o projétil. Então, o que acontece? Quando a carga e o projétil elas são removidas em um mesmo invólucro, formando os cartuchos, essa unidade ela é chamada de munição, tá? E a balística forense, né? Dentro da área da química, a gente tem escutado bastante essa terminologia. Ela consiste na disciplina da criminalística, que estuda as armas de fogo, munições e os efeitos causados pelos disparos com o objetivo de auxiliar na elucidação de infrações penais. Quais são as classificações dessas armas de fogo? Elas podem ser armas curtas, como revólveres, pistolas semiautomáticas, ou armas longas, que os mais conhecidos aí são os fuzis, né, os rifles, tá? E aí, vocês podem observar ali nessa imagem, né, que é o gunshot residue, que consiste aí, então, em resíduos químicos que são resultados da explosão da pólvora, né? O que acontece? Esses resíduos, eles se espalham no momento do disparo
e se depositam ou nas mãos, ou nas roupas, ou nas proximidades daquele atirador. E aí, diante disso, a gente consegue identificar aí a utilização de uma arma de fogo, tá? A professora Márcia vai falar um pouquinho melhor depois de algumas técnicas aí de analíticas, né, que são utilizadas principalmente em relação a essa identificação de pólvora, tá? Quando a gente fala, né, da classificação das armas de fogo, nós temos duas classificações principais, que são em relação à sua alma de cano. Então, nós temos a alma lisa e a alma arranhada. Percebam nessa imagem aqui da esquerda, né, que a alma desse cano aqui é um tubo contínuo em que o projétil ali tem uma superfície interna que é completamente uniforme, tá? Ou seja, não tem ranhura, não tem sulco. Em contrapartida, a da direita, a gente já consegue perceber ali algumas minúcias naquele cano, tá? Que vão fazer com que esse projétil gire durante o seu lançamento. Esse giro, ele estabiliza o projétil, tá? Aumentando a precisão e o seu poder de penetração. Então, essas ranhuras, elas acabam nos ajudando em algumas identificações. E em relação à sua classificação, em relação ao seu modo de percussão. Então, o que nós temos aqui, né? A percussão é a forma como esse projétil ela é deflagrado, né? Então, nós temos a pederneira, que são essas armas que estão à direita, tá? Que funcionam por faísca. É um mecanismo que é bem rudimentar. Em contrapartida, a gente tem a de percussão por cápsula fulminante, tá? Que provoca uma explosão que ela já é controlada, tem maior segurança, maior precisão em relação a estas. E em relação à classificação das armas de fogo, nós também podemos classificar quanto ao seu funcionamento. E aí nós temos dois grandes grupos, a de tiro unitário e a de repetição. A de tiro unitário, ela pode ser simples ou múltipla, e a de repetição, ela pode ser não automática, semiautomática ou automática. Eu vou trazer algumas características nos slides seguintes. Então, a classificação em relação às armas de tiro simples, tá? Possuem apenas um compartimento de munição. Após cada disparo é necessário uma recarga que é manual, e a gente está falando das espingardas. As armas de tiro múltiplo contêm 2 ou mais canos, cada um com mecanismo próprio de disparo, permite 2 ou mais disparos sucessivos sem que você recarregue. E a gente está falando de espingardas de cano duplo. As automáticas, que realizam disparos contínuos enquanto o gatilho estiver pressionado. Então, o funcionamento do disparo são automáticos. A gente está falando das metralhadoras e dos fuzis. E as semiautomáticas, que vão recarregar automaticamente após cada tiro. E o gatilho vai ser pressionado a cada tiro que for dado. A gente está falando das pistolas semiautomáticas. E as não automáticas, que vão requerer uma ação manual para recarregar, e o atirador precisa, então, acionar todos os mecanismos, e consiste, portanto, nos revólveres. Em relação à classificação por mobilidade dessas armas portáteis, elas podem ser transportadas e operadas por uma única pessoa, quando a gente está falando de armas que são portáteis. São classificadas conforme o seu comprimento de cano, então a gente pode ter de cano curto e a de cano longo. Essas são armas portáteis. Já as armas semiportáteis exigem um esforço de uma pessoa para serem transportadas ou operadas, são utilizadas em posições fixas ou de apoio tático e possuem grande poder de fogo. Geralmente elas são montadas sobre tripés ou sobre suportes. A gente está falando aí dos morteiros de infantaria ou das metralhadoras que são mais pesadas. As armas fixas, que são montadas sobre suporte ou estruturas estáticas,
não podem ser transportadas com facilidade e vão possuir aí um movimento que é limitado. Então, um exemplo bem bacana de entender isso aqui são os canhões. E as armas móveis, que elas podem estar ou sobre plataformas ou sobre veículos de rodas ou esteiras. Então, elas vão ser deslocadas por força humana ou tração animal, motorizada, e vão permitir, então, uma mobilidade tática em campo ou patrulhamento militar. A gente está falando aí dos canhões ou dos veículos que são blindados. E para finalizar, quando fala-se de classificação por sistema de carregamento, existem dois tipos. A anticarga, que a munição é introduzida na boca do cano, vai requerer, portanto, maior tempo e cuidado para recarregar. E a de retrocarga, que a munição, e essa imagem aí que vocês estão vendo, que a munição ela é inserida na traseira desse cano. Ela é mais prática, mais rápida e mais segura, tá? A gente está falando aí dos rifles e das pistolas. Bom, eu acabo a minha apresentação por aqui. A professora Márcia deve entrar na sequência. Vou agradecer ao final, mas já adianto a minha gratidão tanto à Patrícia, a toda a equipe do CRQ, à Comissão de Ensino Superior e principalmente à professora Márcia por ter sido a minha mentora desde o início dos meus estudos. Espero que vocês gostem da live e que a gente tenha um bom curso juntos. Muito obrigada, até o momento. Obrigada, Júlia. Temos algumas perguntinhas, a gente deixa para o final para fazer tudo junto com a Márcia aqui, tá bom? Tá bom. Obrigada, Júlia. Imagina. Vamos chamar a Márcia agora, espero que estejam gostando. Continuando agora com a Márcia Guequesian. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, boa tarde, Patrícia, boa tarde, pessoal. Boa tarde, deixa eu apresentar você para o pessoal. A Márcia Guequesian é graduada em Química, licenciatura e bacharelado pela Universidade Mackenzie, mestrado em Química Analítica pelo Instituto de Química da USP, doutorado em Química Analítica pelo Instituto de Química da USP, pós-doutorado em Processos Industriais na Escola Politécnica da USP, PoliUSP, e também em Química Analítica pelo IQ da USP, MBA em Gestão Escolar pela USP Piracicaba, vários cursos de especialização em perícia grafoscópica e papiloscópica, coordenadora do curso de Química da Universidade Mackenzie por 23 anos, professora de Química Analítica e Química Forense na Universidade Mackenzie durante 30 anos. Atualmente ela é coordenadora do curso de Engenharia Química da Faculdade São Bernardo, a FASB, coordenadora e professora do curso de pós-graduação em Química Forense e pós-graduação em Química dos Alimentos. Perita judicial no TJ de São Paulo, membro das comissões de divulgação e de ensino superior do CRQ aqui de São Paulo. E ela também é avaliadora institucional e de cursos no ensino superior do MEC. Pronto, Márcia, apresentada. Perfeito. Deixa eu colocar aqui sua apresentação para você continuar. No final a gente volta aí com as perguntas. Obrigada, até já. Perfeito. Boa tarde a todos. Então, agradeço inicialmente o convite do CRQ, da Comissão de Ensino Superior, participar aí mais um curso da área forense, né, que é bem importante aí para o conhecimento geral do pessoal. Agradeço a parceria aí da Júlia, né, como ela disse, foi minha aluna de destaque, e a gente atua junto aí em algumas perícias. E vamos continuar, então, com a apresentação. Qualquer dúvida que vocês tenham, como já foi comentado, vocês podem fazer no final, tá bom? Então, continuando aí a parte 2. Então, vamos lá. O que é munição, cartucho, bala, projétil, né? Os termos utilizados muitas vezes se confundem entre si, né? E aí, vou para a primeira pergunta, que eu queria que vocês tentassem responder aí no chat rapidinho. É bala ou é projétil que a gente utiliza? Pode usar o termo bala? Não? É usado projétil? O que vocês acham? Um minutinho aí, só para eu ver no chat aí o que vocês estão colocando. Ver se alguém se arrisca aí. Alguém tem uma sugestão?
Projétil, Rafael, Renato. Muito bem, muito bom. Então, vamos entender um pouquinho da história aí para gente... Olha, bastante gente colocando projétil, isso aí, tá? Mas vamos entender um pouquinho mais aí para ver essa diferenciação, tá? Bala ou projétil? Só para destacar, o projétil é essa partezinha que sai, tá? Então, aqui está destacado para vocês verem a diferença. Bom, vamos lá. Então, a gente precisa saber um pouquinho de história, né? Então, lá no século XIV, na França, as armas eram utilizadas em fundas ou em catapultas. E elas utilizavam pedras esféricas, né? Como a gente pode ver aqui. Posteriormente, foi-se substituído por esferas de chumbo, principalmente para uso em canhões. E aí, por estar na França, em francês, essas esferas são chamadas de boulet, né? Ou bale. Daí o surgimento da palavra bale, né? Os ingleses também começaram a usar essas esferas de chumbo, né, em seus canhões. Mas, em vez de chamar em inglês, né, ball, eles adotaram o termo boulet também, que é esse quadrinho aqui de baixo. Então, passou-se a se chamar boulet bale, né? E essa parte esférica, em latim, se chama bula. Observem que tudo derivado aí desse bale, tá? No Brasil, o nome bala foi utilizado em relação a esse bale também da França. Então, tudo se baseou por essa terminologia inicial na França, tá? Aqui a gente tem alguns balins, balote é esse último aqui, tá certo? Bom, por que desse termo, né? Como eram essas esferas? Essas esferas de chumbo, elas eram colocadas em um tecido de seda ou colocadas em papelotes e amarradas nas extremidades. Então, tendo esse formato aqui. Na realidade, o doce, vamos chamar assim, de bala, ela se espelhou nesse termo por causa desse formato aqui. Então, na realidade, foi o doce de bala que copiou essa bala aqui, tá certo? Mas o termo mais correto, mais usual, é o projétil mesmo. Aqui é só uma curiosidade em relação à parte de bala. Daí originou vários termos ligados à bala, né, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. E o projétil, que é o termo que a gente utiliza, né, que é essa parte que separa, vem do ato de projetar, de lançar, né? Então, aqui a gente vê o projétil saindo aqui, tá? Então, como eu falei desse termo bala, aí que saiu o termo balística, né? E os coletes balísticos também, com essa terminologia, e quando acerta-se um alvo, a gente diz que o alvo foi baleado, né? Então, tudo em relação a essa terminologia utilizada na França, tá? Bom, munição ou cartucho é outra coisa que o pessoal confunde bastante, né? Cartucho é uma coisa, munição é outra. Muitas vezes se complementam, né? Então, aqui nós temos a imagem de um cartucho. A gente tem basicamente 4 partes essenciais, que é a espoleta, que fica aqui embaixo, o estojo, que é o que está aqui dentro, a gente vai detalhar cada item desses, tá? O propelente e a pólvora, a gente vai ver a diferença, há uma diferença de propelente e pólvora, mas a maioria deles usa pólvora mesmo, e o projétil propriamente dito. Bom, então, o cartucho, o que ele é, na realidade? É uma unidade de munição de arma de fogo. E ela é dividida naquelas 4 partes que a gente comentou anteriormente. Então, o projétil é essa parte 1 aqui em cima, que é o que vai impulsionar, vai ser impulsionado pelo cano que vai sair, né? O estojo, a cápsula, que agrega os demais elementos. O propelente, que é a pólvora. E a espoleta, onde vai ser percutida por ignição, que é onde tem a explosão, tá? Essa superfície aérea aqui, a gente vai comentar daqui a pouquinho da importância dela. Então, o que acontece? Esse encaixe desse estojo completo, ele tem esse aro aqui embaixo. E esse aro é que vai permitir o encaixe dele na câmera da arma de fogo. Aqui seria no pente, né? Na forma de pente aqui em pistola. Em pistola, e aqui em revólver seria no tambor, tá? Bom, a munição. O que acontece com as munições? Elas têm especificações,
né? Essas especificações aparecem numeração, código, depende muito qual é a performance utilizada ou necessária, né? E todas elas vêm definidas. Há forma de você recarregar, né? Você preparar o seu cartucho, tá? Mas há um problema muito nessa parte de recarga que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, a recarga, aqui tem uma imagem aqui em cima, em geral são usadas esferas de chumbo, mas a quantidade muitas vezes não é compatível. Bom, começar com os cartuchos de caça, que é esse da imagem, né? Os cartuchos de caça são esses estilos, eles são de plástico, poderiam ser de papelão, mas elas foram substituídas, porque o papelão absorve a umidade. Então, nós temos a parte de plástico e a parte de metal. Essa parte de metal é latão, tá? Então, se for aberto, é assim que ela fica, ó, a espoleta aqui embaixo, o propelente, tá? Essa bucha, tudo isso é montado. Então, quando a gente fala recarregar, né, usar um cartucho recarregável, o atirador, ele monta isso de uma forma que muitas vezes não é coerente, tá? Então, aqui ele coloca essa bucha e os balinhos ou os balotes, que são essas esferas de chumbo, tá? Elas podem ser esféricas ou ter esse formato aqui, maciço, oco de chumbo, tá certo? Então, a munição original, que é utilizada, né, vem com aquela numeração, como a gente comentou, e a munição de recarga, a pessoa que monta. Muitas vezes, quando se coloca esse balote aqui, que é chamado esse tipo de munição, não é esférico de chumbo, mas é nesse formato de chumbo, ele é oco aqui embaixo. E esses riscos, elas podem erroneamente se confundir com as raias do projétil, que a gente vai comentar daqui a pouquinho para vocês. Então, isso é feito de fábrica, é produzido na fábrica. E isso é para dar maior estabilidade nesse projétil aqui, tá? Diferentemente do outro, essa marca, essa gravação aqui é muito importante até para você identificar o calibre. Bom, não sendo de caça, né? Esses de caça são usados em espingardas, de uma maneira geral, nós temos os demais cartuchos que a gente vai agora detalhar cada item deles, né? Nós temos o cartucho de fogo circular, tá? E o cartucho de fogo central. Esse de fogo central, ele tem essa parte aqui da espoleta visível, né? Esse copinho cinza aqui que dá para você ver, né? O que acontece com esse copinho cinza? Ele fica um pouco acima, tá? Então, quando se tem a ignição, isso faz com que ele fique só na forma central aqui, do corpo central. Esse outro é de fogo circular ou anelar, também chamado. Ó. A espoleta já faz parte, você não vê esse copinho, ele já faz parte aqui. E a ignição, ela é feita aqui na lateral, tá? Então, esse fogo circular é utilizado atualmente no calibre 22. Tem uma delas aqui, ó, amassadas aqui em cima, tá? Observem que tem a marca do percussor aqui, ó, que ela esmagou essa partezinha, tá? Então, aqui o desenho para vocês verem a diferença do fogo central e esse aqui do fogo circular. Bom, essa parte aberta que eu comentei antes, ela é muito importante, por quê? Porque para queima a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter basicamente, claro, combustível, né, o propelente, mas principalmente o oxigênio. Então, o oxigênio que está aqui na câmera permite uma queima melhor. Tá? Essa parte aberta aqui, a gente tem esse oxigênio que permite uma queima melhor desse propelente. Tá? Quando a pessoa prepara o cartucho e faz a recarga, o que o pessoal faz? Muitas vezes eles enchem isso aqui até a boca, e ainda passa a régua assim, ó, para ficar bem cheio, né? Com isso, você não tem oxigênio, e aí tem dois perigos. Uma é você ter um excesso de propelente, isso aqui estourar no próprio revólver, na hora que dá a deflagração ali, né? Que dá a ignição, tá? Pode estourar na mão, que é o mais comum, ou ele colocar menos, que isso é pouca gente faz isso, coloca menos. E aí, o que acontece? A energia gerada não é suficiente para expelir o projétil. Tá? Alguns cartuchos utilizados em recarga,
e principalmente de anticarga, eles usam prego, parafuso, porca, bolinha de gude, né? Então, tem essa diferenciação também do tipo de carga onde ele vai ser colocado. Bom, aqui nós temos os tipos de estojo. Esse estojo é cilíndrico, esse é o cônico, esse é a garrafinha. O cilíndrico aqui, ele é utilizado mais em revólver, tá? Em pistolas é utilizado esse tipo aqui, e esse aqui é utilizado em fuzil. Lembrando que fuzil é proibido no Brasil, tá? Inclusive, as munições não são produzidas aqui, elas são todas importadas, tá? Essas daqui são utilizadas em alma raiada, que é o que vai fazer aquelas raias que a gente vai comentar daqui a pouquinho, que são as armas de fogo propriamente ditas, tá? Esses cartuchos de arma de alma lisa, que é o que eu mostrei anteriormente, eles são só para caça, tá? Em geral, se utiliza desse tipo de estojos aí nos cartuchos. Bom, falando das espoletas, nós temos espoletas também de armas para armas de alma lisa, né? Anticarga e retrocarga. Retrocarga, como foi mostrado pela imagem lá da Júlia, é feito por trás, né? Ali, pelo meio da espingarda, tá? Em geral, a alma lisa, em geral, é utilizada para caça, tá? E a anticarga é aquela feita pela boca. Então, essa feita pela boca do cano que o pessoal às vezes coloca outras coisas, né? Coloca prego, parafuso, como eu falei, tá? E as de arma raiada, que são essas daqui que a gente vê em arma de fogo, tem dois tipos, tem a Berdan e a Boxer, que são patenteadas, tá? A diferença é que a Boxer tem essa bigorna aqui para fora, tá? E ela tem um furo apenas. Isso aqui auxilia na queima. A de Berdan, ela tem 2 furos, então é melhor ainda para queima, né? Essa abertura. E aqui em cima a gente tem a imagem delas, ó, de frente. Então, um ponto apenas, uma abertura com 2 furos aqui, tá? Bom, em relação aos projéteis, nós temos projéteis maciços, né? Isso é de um componente apenas. Aqui a gente tem maciço de chumbo e maciço de cobre. E a gente tem os encamisados. Os encamisados, o nome já diz, ele tem uma capa, ele tem uma camisa envolvida, tá? E aqui nós temos o latão, aqui não dá para ver, mas daqui a pouquinho eu vou mostrar outras imagens que vocês verão melhor esse projétil encamisado. Aqui por dentro é o chumbo, né? Igual esse, e está encamisado aqui com latão. Ou aqui que já dá para ver, ó, dois compostos aqui diferentes. Esse tipo aqui, ó, que aconteceu aqui, essa pétala formada, a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre ela, tá bom? Bom, os cartuchos de alma raiada, né? Quais nós temos aqui? Nós temos os ogivais, que é esse formato mais comum, né? Esse formato mais comum faz uma lesão no alvo como se fosse um tubinho, tá? Dificilmente vai causar uma hemorragia, dificilmente ele vai causar um dano muito grande. Em geral, ele rompe os vasos e ele passa, tá? Nós temos os expansivos, que são esses daqui, ó. Esses expansivos, podem ver que ele tem esses risquinhos na ponta, tá? E quando ele bate, ele forma aquela pétala que eu pedi para vocês prestarem atenção no slide anterior, que está aqui também, ó. Na hora que ele bate, ele forma essa pétala aqui. E essa pétala, o que acontece com ela? Ela tem a borda cortante. E aí, conforme ela vai entrando, ela vai formando um ventilador. Vai formando um ventilador, vai rodando e vai cortando o alvo, tá? Ela é mais agressiva, tem uma energia maior, tá? Eles transferem uma energia muito grande para o alvo, e aí pode ter uma dilaceração dos tecidos. Os frangíveis são esses dois aqui. Os frangíveis, em geral, são usados em guerras ou por facções, tá? Elas têm a coloração diferente, né? E essas frangíveis a gente tem a chamada de traçante e a incendiária. A traçante, o nome já diz, ele vai fazer uma trajetória, né? Então é importante, por exemplo, em facções ou em guerras, para saber de onde saiu esse tiro. Então ele vai fazer apenas o quê? Ele vai fazer um risco no ar, né? Então você fica sabendo, né, qual é a trajetória efetuada. Ele vai se despedaçando aos pouquinhos no ar, tá? E o incendiário, o nome já diz, onde ele cair, ele incendeia, né? Ele vai causar o fogo,
tá? Os fragmentáveis são chamados as pragas do universo, né? São os piores. Tá? As fragmentáveis são infusíveis, tá? Que é desse formato aqui, tá bom? Vejam que é bem diferente aqui do expansivo, né? É de formato bem mais agressivo, tá? Eles são proibidos no Brasil, não tem fabricação brasileira, a munição é totalmente importada. Ele entra em um ponto só, né? Como está aqui, ó, na imagem, ele entra em um ponto só que ele abre radial. E essa abertura radial, ele vai cortando e vai fazendo um funil, tá? Como se fosse um funil. Então, ele vai rasgando tudo que ele vê pela frente. E aí vai formando esse chuveirinho aqui. Então, esses fragmentáveis é quando, por exemplo, dá um tiro no braço, ele arranca o braço, né? Que é o fuzil tem esse alcance, tá? Bom, em relação à pólvora, propelente, qual é o termo mais correto? Então, vamos ver a diferença inicial entre os dois, né? A pólvora é uma mistura explosiva de enxofre, salitre e carvão. Salitre é o nitrato de potássio, né? Misturado com nitrato de sódio, ou pode ser um ou só outro, né? Ele torna-se inflamável pelo calor, liberando gases de grande força e expansão. Esses foram a primeira pólvora, que é a pólvora negra. Tá? Hoje em dia a gente tem os outros tipos de pólvora que a gente vai comentar. E o propelente é substância capaz de efetuar a propulsão de um corpo sólido. Então, propelente em foguete, propelente em projétil, né? Ela é uma mistura de materiais combustíveis e de agentes oxidantes, tá? Falando das pólvoras, a gente tem duas classificações, as pólvoras, a pólvora negra e a pólvora branca. A pólvora negra, ela é basicamente o que foi comentado anteriormente, tá? A gente tem 10% de enxofre, 75% de salitre, nitrato de potássio, nitrato de sódio, como eu falei, a mistura deles, 15% de carvão. A queima dela é muito lenta e ela produz muito resíduo e muita fumaça. Para vocês terem uma ideia, metade do cano é de resíduo, tá? É uma fabricação simples, baixo custo, só que ela absorve bastante umidade também. E, atualmente, ela é usada muito em antimotim, né? Porque ela gera fumaça. A fumaça gerada ali é muito grande, tá? As pólvoras brancas, elas têm pouco resíduo, né? E pouca fumaça, que são as mais utilizadas, né? Chamadas as smokeless, tá? E a gente tem uma energia bem maior que essa pólvora negra. E elas são divididas conforme a energia gerada. Então, a gente tem a pólvora de base simples, da nitrocelulose, produzida pela CBC aqui em São Paulo, né? É a Companhia Brasileira de Cartucho. A pólvora de base dupla, nitrocelulose e nitroglicerina, né? Isso quando você quer mais energia, uma energia um pouco maior, tá? E a pólvora de base tripla, que aí é nitrocelulose, nitroglicerina e nitroguanidina. As pistolas semiautomáticas, em geral, utilizam a pólvora de base dupla e a de base tripla são para abater mísseis aéreos. Bom, o formato que eles também apresentam, essa pólvora é apresentada, interfere também na performance aí do que se quer, da energia, né, produzida. Então, a gente tem do tubo monoperfurado, que é esse formato aqui, o disco compacto e o disco poroso. Então, aumenta da esquerda para a direita, você tem aumento da superfície de contato e a velocidade da queima. Então, aqui, a superfície de contato é maior no disco poroso, então a queima é melhor, tá? E nós temos também os chamados de munição não tóxica, tá? Que está sendo bastante estudada, tem aqui produzida pela CBC também, e tem sido cada vez mais estudada. Então, o projétil ele está totalmente encapsulado aqui, né? Para inibir o escape dos gases durante o disparo. Tá? A pólvora é utilizada sem fumaça, a quantidade utilizada aqui ela não é considerada poluente, e a mistura iniciadora aqui, que é colocada na espoleta, os fulminantes, como são chamados, elas são isentas de metais chumbo e bário. Tá? Em geral, estão sendo usados diazo de nitrofenol, tetrazeno, nitrocelulose, nitrato de potássio e alumínio em pó. Então, a ideia é diminuir ou minimizar o uso de chumbo e bário.
Aqui tem os cartuchos de festim, para vocês terem uma ideia, né? Os tipos de cartuchos, só para vocês conhecerem. E aqui o rastreamento, como foi dito. Então, todas elas têm a marca, né? Que a gente pode rastrear. Partes do projeto são importantes, muitas vezes, para se determinar o calibre, né? Aqui, nós temos aqui, olha, a camisa, né? Que é o encapsulado, para vocês verem essa camisa aqui de chumbo maciço, projeto de chumbo maciço. Então, a determinação de calibre, o que é necessário? Necessário medir o diâmetro, massa, comprimento e raiamento. E para isso, utiliza-se o paquímetro, balança e a lupa, tá? Então, é sempre usado em cano de alma raiada, tá? Todos esses que a gente está falando é de cano de alma raiada. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o projétil formar essas raias. E essas raias são importantes para quê? Para que você consiga fazer depois, posteriormente, o confronto balístico. Muitas vezes, essas raias também te auxiliam a identificar qual é o calibre que foi utilizado, tá? Aqui, esse daqui, formado pela arma. Então, isso é muito importante, diferente daquele primeiro que eu comentei com você, lá do balote, né? Que é de chumbo utilizado em alma lisa, tá? Em arma de alma lisa. Que isso aqui já vem de fábrica, esse não, esse foi produzido pela arma, e esse é importante para a gente determinar o calibre. Então, o que se faz? Através do peso, comprimento, diâmetro, isso aqui a gente vai detalhar mais no curso, aqui a gente só está dando uma visão geral, você consegue saber o tipo de munição que foi usada. Então, você pode dizer, foi uma 38 ou compatíveis, né? Então, são 38 de canto vivo, semiponta, todas essas daqui são os compatíveis do 38 e assim por diante. Então, através desses dados, consegue-se chegar no calibre. E aí tem umas siglas que são muito utilizadas em laudos, que a gente vai detalhar também lá no curso. Então, por exemplo, esse aqui é chumbo ogival. Pode ser de base plana ou base côncava, né? O chumbo ogival é chamado de jogue, né? Chumbo, o símbolo de chumbo CH dói para o químico, né? Mas é assim que é indicado, tá? Esse expo indica o quê? Que é o encamisado expansivo de ponta oca. Então, a encamisada, aqui a gente já vê dois compostos, ó, isso aqui é de latão, né? Latão é cobre, zinco, estanho, né? Então, é aqui que nós temos, e aqui é o de cobre puro, que é chamado de CXPO, é cobre expansivo de ponta oca, tá? Então, todas essas informações são importantes no laudo, a gente até no curso vai mostrar um tipo de um laudo referente a isso. A balística terminal, ela também é muito importante, né? O nome já diz, é o final dela, né? Então, o que pode acontecer? Dependendo se é em corpo vivo, animado ou inanimado, ela tem uma forma diferente de atuar, e também depende onde ela impregna. Por exemplo, aqui é na pele, né? Na pele, isso aqui é um ogival, né? Ela pode primeiro ter o chamuscamento é a queimadura mesmo, vai ter o cheiro de churrasco ali, tá? Queima a carne mesmo. Depois, esfumaçamento, que é essa parte preta, e aqui tem uma ou duas só, mas essa partezinha aqui, que é chamada de tatuagem. Então, consegue-se, a partir disso aqui, também ter uma visão melhor do tipo de projétil que foi usado e chegar no calibre. Aqui é em osso, aqui é um pouco do sangue, né? Isso a gente vai comentar depois. Se for em vidro, né, o formato, como que fica esse vidro, né? A gente vai ver os tipos também. E aqui é o famoso queima-roupa, né? Que é o que chega encostado aqui e faz o tiro também. Tem uma diferenciação. O exame residográfico, como a Júlia comentou lá no começo, é muito importante, tá? Você pode fazer exame residográfico na parede, você pode fazer exame residográfico em vestes e também nas mãos, né? Que é o intuito maior do suspeito, tá? Exame residográfico é essa fuligem que vai impregnar. Então, vai impregnar na parede, em móveis, em vestes e principalmente na mão. Então, a mão, ela fica, né, armazenada nessas regiões. Então, é feito o teste tanto na mão direita como na mão esquerda, para ver se a pessoa é destra ou canhota. Em geral, coloca-se um papel de filtro, né? Atualmente, o pessoal tem usado muito esparadrapo largo, tá? Mas é papel de filtro, umedece-se e deixa prensar, eles prensam mesmo, como se fosse uma prensa, tá? Eles apertam bem, eles pressionam.
e aí aplica-se o reagente, tá? Então, olha aqui, dá para ver bem os resíduos gerados, né? A arma de fogo, o nome diz, né? Por causa do fogo aqui, da expansão aqui. Mas esses resíduos, eles podem ser classificados com a letra I inicial ou O inicial. Então, IGSR é Inorganic Gunshot Residue, é o resíduo de arma de fogo inorgânico. Ele pode ser metálico, chumbo, bário, antimônio, mais comum, e os não metálicos, nitrito e nitrato. E os orgânicos aqui, OGSR, né? Organic Gunshot Residue. Bom, esses inorgânicos aqui, quando são feitas as determinações, pode ser ter muito falso positivo, tá? Por exemplo, faz um teste de Grais para nitrito, né? Se a pessoa, sei lá, de repente comeu um embutido, uma mortadela, embutidos tem nitrito, vai dar positivo aí para nitrito. A pessoa está ali mexendo com chumbo ou bário, sei lá, de repente trabalha na área aí que envolve o chumbo ou parede baritada, né, que muitas vezes é utilizado aí, muitas vezes o pedreiro, sei lá, de repente trabalha com uma parede baritada e aí vai ter o bário ali na mão, então esses falsos positivos são muito ruins, tá? Aqui é um deles para chumbo, então adiciona solução acidificada de rodizonato de chumbo, de sódio, e aí se ele formar um vermelho vivo, é chumbo presente. Se formar o mesmo reagente é utilizado para bário, a diferença é que ele forma uma coloração vermelho mais escura, tá? E para cobre, ele forma essa coloração verde com solução alcoólica de ácido rubeânico. Bom, o teste melhor, né, o mais eficaz... Isso é o que eu encontrei na internet sobre. E aí, se ele formar 11... Desculpa aí que o Siri resolveu falar junto comigo. Bom, mas o que nós temos aqui, o melhor, é esse microscopia de varredura eletrônica com espectroscopia de raio-x ou espectroscopia dispersiva, tá? Esse é o mais correto, assim, a probabilidade melhor, né, de você evitar os falsos positivos. Então, é usado esse stub foi pego aqui para vocês verem que ele é bem pequenininho, é 0,8 centímetros, pega-se stub, bate-se bem na região onde tem a pólvora, tá? O equipamento precisa de uma quantidade muito pequenininha, então bate-se bem, prensa-se bem, e aí leva-se ao equipamento. Então, se der junto os três, chumbo, antimônio e bário, com certeza foi a pessoa que fez o disparo. Pode ter outros metais, ferro, cobre, alumínio, mas esses são os essenciais. Bom, e chegando mais para frente aqui, a última parte, que é o confronto balístico, nós temos a simulação, né? Para confronto, eu preciso ter um padrão. Então, eu tenho a peça que vai ser analisada e o padrão ele é gerado. No Instituto de Criminalística existem 2 tipos de tanques. Um tanque com água, esse tanque com água tem 2,20 centímetros, 2 metros, né? E 20 centímetros. Ele tem uma partezinha aqui, não sei se dá para ver direito, mas é uma parte de madeira, onde o revólver ou arma, ele é fixo nessa parte aqui, né? Ele é apoiado aqui, tá? Essa água tem uma luz aqui embaixo, essa tampa ela é por motor, porque ela é muito pesada, então ela é aberta e fechada, ela é acionada pelo motor. Com o disparo, ele precisa estar numa posição que o projétil não saia batendo pelas paredes, então por isso que tem essa parte de madeira, para ele ter a ejeção aqui. E aí, o que acontece? Na saída do projétil, nessa água, existe um turbidilionamento, e com isso, né, ele vai minimizando a velocidade do projétil até a parada, tá? Mais fácil de você achar aqui na água. O algodão é interessante também, ele tem essa parte de madeira aqui na frente, onde tem o apoio, tem que ter o apoio para sair reto, tá? Aqui tem algodão, e aqui nessas partes abertas são colocados papéis. Papel, faz o disparo, o que a pessoa faz? Para ele não procurar em todo o algodão, ele pega o papel, levanta, se tiver um furo é porque passou por ali. Vai até o próximo papel, até chegar no momento que o papel não tem furo, então ele ficou nessa região, aí procura-se o projétil naquela região. Confronto balístico, então, ele é feito dessa forma, né? Um microscópio, tem-se 2 mesinhas, um para colocar a peça e o outro é para colocar
O padrão, ele fica nessa posição aqui, e aí se olha o quê? Justamente as raias, né? Como eu falei, elas têm que ser idênticas. Então, aqui ó, é a divisão, aqui é o padrão e aqui é a peça questionada. Observa que ela dá continuidade, né? Então, aqui chega-se que o padrão é o mesmo. Mesma coisa aqui, né? A gente observa aqui a continuação dessas raias, né? Do mesmo formato. Então, mostrando que ela foi efetuada, né? Que esse padrão está correto. Bom, era isso que eu tinha para falar. Não sei se ficou claro, se tiverem mais dúvidas, tudo isso vai ser mais detalhado no curso, tá? A gente passou aqui rapidamente para vocês terem uma ideia, ter uma noção aí de balística, e também gostaria de agradecer, né? Finalizando aqui a Patrícia, o CRQ, a Júlia aí pela parceria, a todos aí pelo convite, a vocês que estão assistindo aí que aguentaram até agora, tá bom? Se tiverem dúvidas, a gente está à disposição. Obrigada, Márcia. Vamos chamar a Júlia. Voltamos. Parabéns, Márcia e Júlia. Temos algumas perguntas aqui. Vamos lá. O pessoal já coloca a pesquisa aqui antes que vocês me perguntem, tá? Deixa eu só fazer a primeira pergunta e já coloco aqui para vocês. Primeira pergunta, vou até colocar aqui na telinha do Jackson. Quais requisitos para ser um perito criminal? Trabalhar na área da química forense. Sou de Indaiatuba, São Paulo. Posso responder, Má? Claro, fica à vontade. Então, primeiro, muito obrigada também, né, pessoal, por vocês estarem interagindo aí com os comentários, eu fui acompanhando, e também por estarem participando aí da nossa live. Jackson, né, que perguntou, para ser perito criminal, a primeira coisa que você precisa fazer é ser aprovado em um concurso público, tá? Geralmente os editais, eles prevêem que você tenha diploma de ensino superior numa área específica, e aí isso vai depender do seu edital, tá? Tem uma idade mínima de 18 anos completos, tem que estar em dia com as suas atribuições, as suas obrigações militares e eleitorais também, não pode ter antecedentes criminais. O que mais? Tem que ter aptidão física e mental, porque tem prova física e prova psicológica, né, de teste psicológico nos editais. E você precisa passar por todas as etapas do concurso e elas são eliminatórias, tá? Então tem prova objetiva, pode ser objetiva ou discursiva, ou pode ser as duas, depende do edital, tá? Tem que ter um teste de aptidão física, então você precisa passar por aí. Alguns concursos eles prevêem, tá? Alguns editais não, por isso que precisa ficar atento sempre aos editais. A avaliação psicológica, a investigação social e comprovação de graduação. Obrigada, Júlia. Próxima da Anitta. O assistente também tem que possuir ensino superior? Posso responder? Você quer responder? Pode, não, essa parte inicial fica com você. Fica tranquilo. Então, não é regra ter diploma, né? Mas o CPC, ele exige que o assistente técnico tenha que ter experiência técnica ou científica suficiente para opinar sobre esse objeto da perícia. Então, é de bom tom, né, que para você ter conhecimento técnico sobre aquele assunto, você tenha, ora, um curso técnico. Nós já fomos nomeadas num processo que foi substituído por um técnico em química, inclusive, né, Má? Sim. Porque os honorários estavam muito aquém, e o juiz entendeu que um técnico conseguiria dar conta da demanda. Então, depende do objeto, né? Mas é de bom tom, sim, que você tenha conhecimento técnico e científico na sua área. Próxima do Cauê. Como está o mercado de trabalho na região de São Paulo atualmente referente a esta área, comparando com as outras áreas da química na mesma região?
Olha, perito criminal depende muito de concurso, né? Então precisa abrir edital, tá? Eu tenho visto aí vários editais sendo abertos aí todos os anos. Agora, para assistência técnica, né, precisa ter um networking com os advogados aí muito robusto, principalmente advogados que defendam, né, empresas, principalmente, que estejam na área empresarial, para conseguir atuar na área da química. Na área criminal, também, né, se você tiver acesso aos advogados criminais, você pode, como eu expliquei lá no começo, né, atuar como assistente técnico, mas a área da química, ela é, na área judicial, um pouco mais restrita de demandas, tá? Porque, principalmente em relação a drogas, né, nós já fizemos uma live sobre drogas, porque quem tem acesso aos laboratórios são os institutos de criminalística, e acontece uma coisa que eu e a professora Márcia enfrentamos recorrentemente, que é o não entendimento dos advogados e do Poder Judiciário, de uma forma geral, quando nós estimamos nossos honorários, porque os ensaios, né, os exames, né, os testes de química, eles são onerosos. E aí, consequentemente, a perícia acaba sendo onerosa e às vezes inviável, tá? Então, outrora a gente trabalha muito com documentos, porque como a população, de uma forma geral, não entende a necessidade de uma amostragem correta desde o princípio, né? Uma coisa bem simples, o meu carro deu problema num combustível, né? Eu tenho que fazer essa amostragem. Geralmente quem faz a amostragem são as oficinas, então a prova já fica toda comprometida. Então, em algumas vezes, inclusive, a gente acaba avaliando muito os documentos, né? Produzidos aí durante o rito processual. Então, a gente enfrenta aí na área da química, na esfera judicial, como eu posso dizer, algumas singularidades, algumas coisas que nos travam no trabalho da perícia judicial como um todo. Mas eu acredito que aos poucos, né, a população vai tendo mais conhecimento da necessidade de preservar essa prova, né? A gente falou de cadeia de custódia hoje, para que a nossa área seja cada vez mais acionada. Só queria complementar uma partezinha, Patrícia. Eu vi que o Cauê que fez a pergunta, acho que ele é meu aluno lá na FASB, pelo sobrenome. Então, Cauê, depende muito também da região onde você está, né? Tudo que a Júlia comentou aí da área é importante, mas depende muito da região do que você quer, né? Às vezes abre, né? A Júlia sabe disso também, abre concursos e que não preenche a vaga, porque o perito químico não tem o conhecimento químico, né? Então há necessidade de conhecer a parte química, né? Eu e a Júlia, a gente estuda várias vezes, pega, às vezes, situações diferentes que a gente não tem muito conhecimento, vai atrás, estuda. Então, a parte química que é mais importante aí. E aí, os concursos que aparecem no Brasil inteiro, então não é só em São Paulo, então você pode pensar, tem um concurso da Polícia Federal e o concurso do Instituto de Criminalística, que, se você tem interesse, são concursos separados. Então, você buscar o que você mais gosta, tá? Obrigada, meninas. Agora da Ana Escleide. Minha filha é pedagoga e gostaria de fazer pós-graduação em perícia criminal, mas falaram que para ela aqui em concurso a pós não serve, só se ela fosse de medicina. Isso é verdade? Ela poderia atuar? Olha, eu sei que no Instituto... Desculpa, eu posso responder, Júlia? No Instituto de Criminalística, ele tem alguns editais que eles não colocam algumas turmas de humanas. Então, às vezes, filósofo, formado em letras, pedagogia, por causa da carga horária, né? Mas depende de concurso para concurso. E também da vaga a ser pleiteada. No Instituto de Criminalística, quando abre o concurso, ele é geral.
Então, a formação dela é geral. A prova é preparada pela VUNESP. Então, são questões que caem no Enem, né? Perguntas normais, assim. Agora, da Polícia Federal, elas são mais direcionadas. E aí, sim, esse concurso de Polícia Federal tem para químico, para biólogo, para físico, e aí tem as questões gerais da área de criminalística e tem as questões específicas da área da química. Então, eu sei que alguns concursos no edital, eles já barram, mas aí precisa ver de edital para edital. Eu acho que ela perguntou porque tem sido vendido aí muitos cursos de pós-graduação em perícia criminal, né? Que não é previsto aí pelos editais, né? O que a maioria dos editais prevê é a formação específica, né? Formado em química, é formado em biomedicina, né? Agora, na esfera judicial, eu estava aqui pensando, né, nessa pergunta. A pedagogia, ela, na esfera judicial, tá? Ela pode tentar pleitear perícias relacionadas à violência escolar, eu acho que mais contexto escolar. Violência escolar, bullying, avaliação de necessidades educacionais especiais, assédio. Então, acho que mais voltada a essa negligência educacional, assim, eu acho que ela tem que ir mais para essa área, sendo da área da pedagogia, tá? Ou até, acho que na infância e juventude, se eu não me engano, pode estar relacionado também às questões de guarda. Se eu não me engano, alguns trabalhos como pedagogo pode, como perícia, né? Como assistente também ajudar nessas questões de guarda. Próxima da Mônica. Júlia, boa tarde. Uma pergunta. Geralmente leva quanto tempo para a pesquisa completa, desde o início e a entrega de uma investigação? Essa é uma pergunta muito difícil. Depende. Nós temos processos aí que estão parados há muito tempo, né, Márcia? Porque depende das partes fornecerem, né, o que a gente precisa. Às vezes depende também do tempo que o laboratório, porque para você contratar, né, na área da química, você precisa de um laboratório acreditado. Então, a gente precisa localizar o laboratório, né? Quando a gente faz a estimativa dos honorários, isso daí já está previsto, então a gente já cria uma parceria aí com alguns laboratórios. E aí a gente tem que levar em conta o tempo do laboratório ir para fazer a amostragem, dele levar para o laboratório para poder fazer as análises. E aí, previsto pelo CPC, quando está tudo em ordem, a gente tem 30 dias para a entrega do laudo. Tá? Esse é o prazo que é previsto pelo CPC para a entrega do laudo. Agora, você pode pedir prorrogação de prazo, não é muito bem visto, né, porque já é estimado esse período, mas também é previsto pelo CPC a prorrogação de prazo. Então, quando está tudo em ordem, 30 dias. Obrigada, Júlia. Próximo da Beatriz. Os cartuchos variam conforme a arma utilizada? Sim, sim. Dependendo do cartucho, vai para uma arma diferente, tá? Todas essas, elas são muito bem estudadas. Por isso que esses cartuchos que são feitos recargas, muitas vezes são por leigos, e aí não faz a recarga correta com a propelente correto, né? Com o fulminante correto, né? Quantidade, o tipo, depende da arma, tem uma classificação, uma tabela bem grande aí. Tem a questão do calibre também, né? Então, envolve o calibre, envolve a arma, envolve a munição, propelente, tá? Cada cartucho, ele é diferenciado para cada tipo de armamento, tá? Próxima pergunta da Vanessa. Pelo cartucho ou pela bala, é possível identificar a procedência se é armamento policial ou contrabandeado? Então, pelo cartucho ou pelo projétil, tá? Vamos usar o termo projétil aí. Pelo cartucho ou pelo projétil, é possível identificar a procedência? Sim, consegue-se saber a procedência, né? Em geral, o que é o ideal, né? Muitas vezes o ideal não é o real.
tá? O ideal é que, quando há apreensão desse projétil e da arma, que tenha-se alguns cartuchos que não foram utilizados ainda. Então, esses cartuchos, eles podem ser utilizados como padrão, né? Porque eles estão juntos, estavam lá no tambor do revólver, estava lá no pente da pistola, então eles podem ser utilizados. E aí, né, tem, como foi dito, tem a numeração, tem a especificação e consegue-se saber. Obrigada. Próximo do Massal. Podemos utilizar mercúrio líquido no lugar do chumbo? Né? Inclusive, o mercúrio foi abolido, né, dos fulminatos, não é mais utilizado o mercúrio, ele foi substituído por chumbo, depois foi substituído por compostos à base de bário, clorato. Clorato é que ele é um pouco corrosivo, né? Mas foram utilizados cloratos, bários, e agora atualmente são usados esse de DNPP, tá? Que é o de aí fugiu o nome, de nitrofenol, isso aí, de nitrofenol. Próxima do Rubens. Com relação à preservação de uma cena de crime, existe uma determinação legal para a medida do espaço a ser preservado? Se sim, qual é essa medida e se o policial que preserva a cena sabe desta medida? Bom, saber ele sabe, né, Júlia? Ele recebe o manual, né? Tem no manual, né, uma previsão legal e normativa, mas assim, dizer que tem uma medida fixa em metros, não tem uma definição legal, tá? O que existem é o que a professora Márcia disse, que são orientações técnicas dessa delimitação aí da área, conforme a circunstância do caso também. Por isso que o perito precisa estar sempre bem treinado. Obrigada. Próxima do Jailson. É possível detectar se uma munição foi adulterada ou recarregada por análise da pólvora? Sim, consegue-se pela quantidade, né? Preferencialmente se tiver uma que não esteja um cartucho que não foi utilizado, né? Fica mais fácil de você visualizar, tá? Como a munição vai gerar esse projétil, ao ser analisado, consegue-se ver através, como eu falei, da paquímetro, da massa, das raias, saber chegar numa tabela de classificação. Aí você consegue visualizar até essa tabela de classificação. Você pode chegar, às vezes, não na arma propriamente dita, então o pessoal fala assim, é de calibre 38 ou é compatíveis. Então, são todos compatíveis a esse calibre 38. E só uma curiosidade, é usado ponto 38, ponto 22, porque é utilizado como referência a medida polegada, tá? Então, por isso que é ponto 32 de uma polegada, ponto 38 de uma polegada, por isso esse ponto aí. Às vezes o pessoal tem curiosidade e não sabe. Próximo do Renato. Ó. Qual é a validade de uma munição dentro do carregador para uma arma pronto uso? Depende desse quanto tempo você vai usar e onde você vai armazenar. O problema não é estar armazenado, o problema é como ele está guardado. Tem gente que utiliza a arma, né, principalmente os atiradores, né, que utilizam para treino, e para treino não acontece muito isso, mas os atiradores em geral, eles limpam as armas, né? Então, o ideal é você depois desmontar, abri-la, limpar as partes, utilizar aquele famoso óleo Singer, nem sei se usa esse termo ainda, mas usar o famoso óleo Singer que são utilizados, né? Então, usar os limpadores, né? E aí ver como ela foi armazenada, né? Se ela está sendo armazenada em local corrosivo ou não, né? Então, tudo isso afeta o processo. Próximo do Bruno. Qual cuidado devemos ter com o projétil não deflagrado? Bom, projétil não deflagrado. Bom, se ele formou o projétil, acho que você está querendo falar do cartucho, né? Porque o projétil, ele já é a ponta final dele, tá? Aí o cartucho não degradado, que é ele lá dentro, né? Junto o projétil, junto com o propelente, junto com a espoleta, o conjunto completo,
tem que se tomar cuidado, né? Tem que se tomar cuidado, ele tem uma estabilidade, com certeza, mas é óbvio que tem que tomar cuidado para não abrir, para não entrar em contato com o material, tá? Porque ele ainda é, só complementando, né? Ele ainda é potencialmente perigoso. Então, qualquer impacto que tenha, manipulação, queda, né? Não tentar desmontar, viu, gente? Porque já peguei gente aí tentando desmontar, armazenar sempre aí em lugar seguro, tá? Próximo do Renato. Por que a pistola quase não deixa resíduo gráfico? Já o revólver deixa bastante. É o tipo de munição muitas vezes utilizada, né? A pistola pode ser automática, semiautomática, né? A pólvora utilizada ela é diferente. Essa pólvora branca, como a gente comentou, muitas vezes o revólver utiliza a pólvora negra, então depende muito do tipo de pólvora utilizada, tá? Vamos para a última agora, da Gabriele. Em relação à determinação de ordem na qual foram feitos os disparos, como é feita essa análise? Isso a gente vai detalhar lá no curso, tá? Tem como você fazer uma prévia, não dá para você saber exatamente, é a parte da balística terminal que não foi comentado aqui, por causa do tempo, tá? Mas tem uma prévia para você saber tanto o trajeto quanto a trajetória e o tempo, tá? Isso é possível de ver. Inclusive a distância também, que a gente não comentou aí por causa do tempo. Então, o tamanho, né? A gente consegue visualizar essa distância que foi efetuado o disparo, tá? Tudo isso é possível de ter uma ideia. É que no Brasil acontece uma coisa muito diferente, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, em até 4 horas, o suspeito chega-se ao local, o suspeito pode ser pego ou não, mas chega-se ao local onde foi efetuado o disparo. Aqui no Brasil, o que acontece? Passa-se 24 horas, às vezes o perito nem chegou no local, né? 12 horas, né? Então, tudo isso interfere, inclusive na análise residográfica, né? Por exemplo, se a pessoa chegou, o suspeito vai lá, lava a mão, claro que se ele lavar a mão só com água, sabão normal assim, ele vai deixar ainda um resíduo. Agora, se ele lavar a mão quando era na época do Covid, vocês lembram que tinha que lavar a mão assim, assado, esfregar de um lado, esfregar do outro? Se fazer aquele esfregaço mesmo, aí você remove tudo. Então, em 4 horas, vamos supor o caso dos Estados Unidos, a probabilidade de ele tirar esse resíduo é muito menor do que o suspeito aqui, que vai ser o quê? 12 horas, 24 horas, sei lá quantas horas depois, né? Então, só para complementar aí, dá para a gente visualizar tudo isso. Bom, acho que ficaram ainda algumas perguntas, mas pelo tempo... Agora o pessoal vendo o curso, né? Então, eu coloquei o link aqui algumas vezes, acabei de colocar novamente. Então, dia 7 e 8 de julho, temos o curso aí com a Márcia e com a Júlia, sobre o assunto de hoje, né? Química forense, a parte de balística. Então, aproveite a oportunidade. Para quem é profissional da área da química registrado aqui no CRQ ou estudante cadastrado, tem desconto, então aproveitem a oportunidade, tá bom? Mais um recadinho aqui antes de eu pedir para elas se despedirem. A gente conseguiu abrir uma live, não tem nem meia hora, referente aí ao tema que está sendo falado aí na TV sobre urânio, enriquecimento e impacto global. É a química por trás da energia nuclear, então vai ser agora quinta-feira, às 14 horas, então aproveitem aí a chance de entender mais um pouquinho sobre o assunto. Então, para a gente finalizar, vamos lá, Júlia, quer agradecer, palavras finais, incentivar a fazer o curso novamente. Convidá-los novamente, né? Primeiro agradecer novamente a participação de todos. Eu estou olhando aqui os comentários agora, que não deu tempo de eu entrar. Vi que o pessoal interagiu bastante. Então, desculpa se não conseguimos com o tempo responder todas as perguntas, mas vocês ficam aí convidados a participar do curso. E é até importante para a gente, né? As perguntas que não foram respondidas, a gente tratar lá com mais robustez. Então, gostaria de agradecer a todos vocês, professora Márcia, que mora no meu coração, minha amiga, minha mãe intelectual, né? Minha parceira.
A Patrícia, muito obrigada, toda a equipe do CRQ, em especial também a Comissão de Ensino Superior, por ter nos dado essa oportunidade, a qual eu e a professora Márcia fazemos parte. Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Obrigada, Júlia. Márcia? Bom, também quero agradecer ao CRQ pelo convite, à Comissão de Ensino Superior, né, da gente dar continuidade a esse tema. A Júlia, sem dúvida, é a parceira aí de trabalho, parceira aí das lives, né, de processos, uma aluna exemplar, foi uma aluna exemplar, né, e aí bastante aplicada, e falar para vocês irem fazer o curso, né, no curso nós vamos detalhar muita coisa, que aqui não dá para falar tudo, né, mas tem muito assunto relacionado a isso. E só agradecer mesmo a todos vocês, alunos, ex-alunos, que eu vi ali as mensagens, muito obrigada, um beijo a todos. Então, obrigada mais uma vez, Márcia e Júlia. Já vão pensando no tema da Química Forense de 2026, né? Com certeza a gente vai pedir, então já vão pensando, né? É seriado, é a série, né? A Eu gente acho está voltando a acho que série. é a terceira que eu lembro, né? Talvez já tenha, talvez teve mais já, mas já pense no do ano que vem. Vanessa está apertando aqui se vai ficar gravada, a live vai ficar gravada para você assistir a qualquer momento, quantas vezes você quiser, tá bom? Então, obrigada mais uma vez, muitos elogios aqui para vocês, Márcia e Júlia. Obrigada. Pessoal, Obrigada. aproveitem a chance de fazer o curso. E é isso, amanhã tem live do Projeto Inspiração, quinta tem a que eu comentei sobre urânio e energia nuclear, então não percam. Obrigada aí pela participação, para quem assistiu agora, para quem assistiu depois também, obrigada. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, pessoal.